Fala galera da terceira série, tudo beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, agora trazendo para vocês doenças causadas por contaminação do solo e das águas. Algumas doenças estão associadas justamente a essas formas de contágio. Então, objetivos principais, conhecer as principais doenças relacionadas ao solo e à água contaminada. Claro que a gente vai fazer algo das principais, né? A gente não vai aprofundar em todas. E também entender as medidas preventivas e de controle dessas doenças. Quando a gente fala em medidas preventivas, a gente está falando em como evitá-las, né? E as medidas de controle, além do tratamento, né? Evitar com que ela se propague. Então, logicamente, as medidas preventivas também são medidas de controle em alguns casos ali que a gente vai ver. Então, vamos trazer primeiramente uma reportagem aqui sobre uma doença conhecida como leptospirose, tá, gente? É da Veja Saúde, né? Leptospirose, o que é, causa, sintomas, contágio, tratamento, né? É uma doença comum no verão devido a enchentes, principalmente, né? Logicamente, o verão ele é bastante úmido, né? Então chove bastante, então aumenta bastante também a doença. Ela é causada pelo contato com a urina de animais infectados, como por exemplo de ratos, tá? Saiba como evitar e tratar a chamada leptospirose. Lembre que aqui você tem um QR Code que você consegue acessar pelo teu celular a reportagem, ler e aprofundar. É bem bacana mesmo para a nível de não só de curiosidade, mas também como prevenção a esse tipo de doença. Além de deixar sujeira e destruição, as enchentes trazem outro perigo para a população. Estamos falando da leptospirose, doença causada pela urina de animais infectados, principalmente de roedores. A gente fala principalmente que existem algumas associações também dessa bactéria, da leptospira, transmitida por outros animais também. A responsável por essa chateação é a bactéria leptospira, transmitida para os seres humanos pela exposição direta ou indireta ao xixi desses animais. Então, assim, à medida que aquela enchente vem arrastando o xixi junto, contendo bactérias, não necessariamente naquela urina daqueles ratos ali vai ter, mas logicamente quando a gente fala em prevenção, a gente não fica supondo, né, aqui pode ter, não pode ter. A prevenção é de um modo geral. Então, a questão de você não atrair ratos, então a questão do lixo, né, cuidados com lixo, com higiene de um modo geral, elas são fundamentais até mesmo nesse sentido. Porque os ratos vão chegar justamente atraídos por restos de alimentos e tudo mais. Você já ouviu falar do Jeca Tatu? É bem importante isso aqui também, tá, gente? O Jeca Tatu é um personagem criado por Monteiro Lobato em sua obra Urupês, tá? E contém 14 histórias baseadas num trabalhador rural paulista, o Jeca Tatu. Simboliza a situação do caipira abandonado pelos poderes públicos brasileiros às doenças, ao atraso econômico, educacional, à indigência política e tudo mais. Então, aquele caipira esquecido pelo poder público, né? Então, é justamente nisso que se baseia a obra. Trechinho aqui, escrito por Monteiro Lobato. Eu ignorava que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas todo um jardim zoológico da pior espécie. Veja lá, jardim zoológico, o que ele está falando? De vermes, de animais, né? Essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte. Então parecia assim, o Jeca Tatu doente, né? Mas sem essa orientação, que poderia ser justamente infestação de vermes dentro do corpo dele, né? Lobato depois lançou-se numa vigorosa campanha jornalística em favor do saneamento, né? Trazendo, assim, provocando os governos, né, a pensarem no saneamento, a darem esse acesso à população. E apresentava as estatísticas: 17 milhões com ancilostomose, 3 milhões com chagas, 10 milhões com malária. Então, assim, o caso já era feio. E existem cidades que não têm esse saneamento básico, e também não tem uma educação para isso, né? uma formação específica para isso, por parte do poder público, das escolas, e que também acontece, isso aqui não é algo do passado. Em algumas cidades isso é algo do presente, em alguns países isso também é algo presente, né? O véu foi levantado, o microscópio falou, uma frase aqui que completa todo esse pensamento. Então vamos pensar aqui agora nas doenças transmitidas principalmente e primeiramente ali pelo solo contaminado. Depois a gente vai ver algumas transmitidas pela água contaminada também.
São aquelas que são causadas principalmente por parasitas e podem acontecer, na maioria das vezes, em pessoas com o sistema imune comprometido. Você já está com a tua imunidade baixa, aí esses ovos, esses vermes e tal, adentram no teu organismo e acabam se desenvolvendo. Por exemplo, a larva migrans, que é o chamado bicho geográfico, ele pode penetrar na tua pele através de pequenos ferimentos, pequenas lesõezinhas, ele penetra e é chamado geográfico porque ele vai fazendo desenhos, entre aspas, de mapas, né? Como se fossem mapas dentro ali, embaixo da nossa pele. Ele não consegue avançar e atingir o vaso sanguíneo, então ele fica fazendo, né, essa migração, por isso o nome larva migrans na superfície ali da nossa pele, tá? Fazendo todo esse estrago ali, tá? Ancilostomíase, por exemplo, o amarelão, tá? O amarelão também é uma doença bastante comum, causada tanto pelo Ancilostoma duodenale quanto o Necator americanus. Ao passar pela pele do hospedeiro, o parasita atinge a circulação linfática ou sanguínea até alcançar pulmões, sistema digestório e tudo mais. Ele atinge os pulmões, ele passa por um estágio lá dentro, cresce, sobe, né, pela traqueia e desce pelo esôfago, atingindo novamente ali o sistema digestório. Também é uma doença bastante séria ali, né, que causa, além de diversos outros sintomas, como anemia, né, causa também a desnutrição, porque estamos falando de parasita, e esse parasita está se apropriando, né, daquele alimento em vez de nós, tá? Ascaridíase, isso aqui a gente já ouviu falar com maior frequência, que seria a lombriga, Ascaris lumbricoides, né? Leva ao aparecimento de sintomas intestinais, como por exemplo, dor abdominal, cólica, dificuldade de evacuar, perda de apetite. O foco dessa aula não é trabalhar o ciclo de vida desses animais, embora em alguns momentos eu vou estar falando deles pela importância, mas sim pelos cuidados, pela prevenção que a gente tem que ter. Então, consumo de água ou alimentos contaminados, podem estar com ovos desse verme. Ingestão de ovos pela má higienização das mãos também acontece. Então, por exemplo, alimentos que foram manuseados por outras pessoas que estão com ovos desse verme. Esses ovos saíram das fezes das pessoas. Então, a pessoa não higienizou as mãos, vem esses ovos e as outras pessoas acabam adquirindo. Mas também, assim, lembrando que a água também é um fator assim, de transmissão bastante grande. Também essa doença passa por um ciclo pulmonar, e depois ela migra para o trato digestório, onde vai continuar o seu ciclo, reprodução e tudo mais. Tétano, gente. Tétano também, só que daí o tétano já não é verme, tá? A gente existem, né, na segunda série são estudados vários ciclos, né, de verminoses, né? Mas assim, estamos focando nessa aula mais aquelas transmitidas pelo solo e pela água contaminada. Então agora a gente tem aqui o tétano, que já é uma bactéria, né? Pode ser transmitido pelo solo, pelo Clostridium tetani, né, que é uma bactéria, entra no organismo através de ferimentos, cortes, queimaduras de pele e vai liberando as toxinas no sangue, tá? Então, por exemplo, aqui no exemplo, né, o carinha ali pisou em um prego, fez uma perfuração, entrou o tétano e esse tétano vai se difundindo ali pelo sangue. Ele pode causar tensão muscular generalizada e grave, tá? E grave, inclusive, né? E levar a graves contraturas e rigidez muscular progressiva, tá? É uma doença, assim, mortal, bastante séria, né? Então, sempre se fala, né? Se cortou ali com algum tipo de metal, né? Andou descalço na terra, após isso, é bom, né? Procurar o médico para as medidas necessárias ali. Então, vamos à primeira atividade. Durante um debate em sala, foi levantada a questão de algumas doenças que são transmitidas principalmente por vermes associados ao solo, que a gente está vendo ali. Muitos colegas questionaram a respeito, achando impossível, em pleno século XXI, esse tipo de coisa acontecer. E é verdade, né? E afetar ainda uma boa parte, né? Uma parte expressiva da população. Com base nesse embate, o que você diria aos demais colegas? Então vamos lá, pensa um pouquinho, gente. Pleno século XXI, acontecendo esse tipo de doença, né? O que você diria nesse embate aos seus colegas? Dá um tempinho e a gente já volta.
Beleza lá, gente, vamos ver. As verminoses representam um grande problema de saúde, principalmente nos países subdesenvolvidos, em que essa infraestrutura, né, sanitária ela é mais, de menor qualidade, né? A falta de redes de água e de esgoto, de campanhas de esclarecimento público, aqui entra a escola com um importante papel, mas também o governo com campanhas, a gente não pode esquecer disso, né? Campanhas de esclarecimento público, de higiene pessoal e programas de combate aos transmissores, justamente aos causadores da doença, tem que ser feito esse combate, leva ao aparecimento de milhares de casos novos na população brasileira. Nesse sentido, é essencial que se cobre das autoridades investimentos em infraestrutura que tragam, né, qualidade de vida à população. Então isso aí é essencial. Em pleno século XXI, né, acontecendo esse tipo de coisa, logicamente existe uma culpa bastante grande aí das autoridades e também da sociedade de um modo geral, que tem que fazer sua parte, né? Não podemos esquecer disso também, tá? Agora vamos mudar um pouquinho e falar sobre doenças relacionadas à água contaminada. A gente viu agora do solo, agora vamos falar da água. E o que pode levar a como causa, né, esse tipo de doença? Falta de água tratada e esgoto. Muitas cidades ainda no Brasil não têm água tratada, não tem esgoto, né? Acaba sendo um absurdo isso, mas existe ainda. Micro-organismos e parasitas que podem atingir fontes de água para abastecimento. Então, se essa fonte de água ali for desprotegida de alguma maneira, ou tiver aqui, ó, contato de resíduos químicos, chorume de lixo, né, e outros poluentes, e atingir essa água, isso pode causar proliferação, e por mais que essa água se apresente cristalina, bonita, assim, atrativa, né, pra gente, muitas vezes ela sendo tomada sem um tratamento, pelo menos com fervura, a gente pode ser um fator determinante ali para a gente engolir não apenas micro-organismos, mas também ovos de vermes e tudo mais, tá? Então a água é um veículo também de doenças ali. Então vamos falar especificamente de algumas das principais. Vamos lá, hepatite A. O vírus da família picornavírus pode ser transmitido pelo contato da água contaminada por esse vírus. Esse vírus se disseminou na água e as pessoas ingeriram. É altamente contagiosa, ela gera inflamação no fígado que, apesar de geralmente ser leve, em alguns casos pode evoluir de forma grave e ser fatal quando não tratada. Conforme a pessoa, conforme a imunidade da pessoa, comorbidades também que existem no organismo dela, pode levar inclusive à morte. Tá? Não é uma doença de certa forma séria também. A giardíase, aqui já é um outro parasita, já é um protozoário, a Giardia lamblia. Ela gera uma infecção do aparelho digestório causada pelo consumo de alimentos ou água contaminada com fezes contendo cistos do parasita. Então, pessoas que defecam próximas, né, de rios, lagos, né, elas podem estar contribuindo com a disseminação dessa e outras doenças. Muitas micro-organismos ou compostos químicos podem atingir, inclusive, não diretamente o rio ou o lago, mas os lençóis freáticos. Né? Às vezes, um grupo de pessoas moram justamente sobre alguma nascente ou sobre um lençol d'água, um lençol freático, e resíduos, né, de urina, fezes, podem chegar e atingir e, logicamente, ali levar a infecção lá para frente. Né? Também é uma doença que deve ser respeitada, como qualquer uma delas. Lembrando que eu trouxe as principais, tem várias outras que podem estar associadas também. A amebíase, causada, né, por uma ameba, né, entamoeba histolítica, é chamada também disenteria amebiana, tá? A amebíase, que se instala no intestino e impede a absorção de nutrientes importantes para o organismo. A transmissão acontece por meio de consumo de alimentos ou água contaminadas por fezes contendo cistos amebianos maduros. E aqui aparece, né, uma ameba, né, aumentada ali, e a proliferação dela dentro do intestino. Também é uma doença bastante séria. Essa disenteria ela pode causar uma desidratação bastante séria também, né? Além de causar febre e um monte de coisa ali. A leptospirose, que nós vimos também no início, né, na reportagem de início, né? Estamos falando agora de uma bactéria que ela não é o rato diretamente que transmite, é a urina do rato contaminada com a bactéria, né? Então, ela pode estar presente na urina de ratos e esgotos, ou de outros animais infectados também, como cães e gatos, mais raramente daí. Penetra no corpo através do contato dos excrementos desses animais ou da água contaminada
com a pele ferida ou mucosas, como olhos, nariz, né, que a gente pega. Então, geralmente, como fala lá na reportagem, associado a enchentes, porque através do contato com isso, pode encostar nos olhos, boca, nariz, que são mucosas, ou alguns ferimentos. Tem que ter uma porta de entrada dessa bactéria, e essas são as principais. A cólera é uma infecção intestinal também bastante séria, causada pelo víbrio cólera, que podem contaminar águas e alimentos. Essas toxinas, né, geradas por essa bactéria, são responsáveis pelo aparecimento dos sintomas. Essa também é uma doença que pode gerar complicações bastante graves, tá, gente? Principalmente aí, ela é muito comum em verões, em que por exemplo, ali as caixas d'água estão paradas há muito tempo, as pessoas chegando nas praias, né, depois de um certo tempo ali. Então, existe muitos casos, né, em veranistas de cólera justamente por esses fatores associados ali que eu falei. Vamos a uma segunda atividade aqui, então, pessoal. O fim das enchentes não significa que o perigo acabou. Cresce o risco de proliferação de doenças nos 95 municípios alagoanos e pernambucanos afetados pelos temporais. Em alguns municípios, a rede de abastecimento de água foi destruída. O contato direto da população com a água e a lama deixa os sanitaristas preocupados. Isso aqui é uma reportagem, um trecho de uma reportagem, né, do Jornal Nacional, foi adaptada, acabei aqui no nosso exercício, né? E a questão é, com base na reportagem, vamos citar algumas doenças que podem estar relacionadas a essa situação, tá? Falando aqui, lembrando das águas das enchentes. Já voltamos, pessoal. Vamos ver lá então, pessoal. Podemos citar várias doenças relacionadas à água que podem estar associadas às condições citadas na reportagem. Por exemplo, a leptospirose, né, a cólera, giardíase, amebíase, entre outras. Até mesmo verminoses relacionadas ao solo podem encontrar meios de atingir as pessoas e infectá-las nesse caso. Por exemplo, lembra lá da Ascaris, né? Da Ascaris lumbricoides. Os óvulos atingem a água. Como saber se a água está contaminada? Primeiro, suja, turva ou com lama. Possuir algum cheiro, tá? Aparecimento, né, que a gente consiga visualizar partículas de sujeira em suspensão nessa água, né? Não estar devidamente transparente, tendo uma coloração amarelada, alaranjada, amarronzada. Observação, a água pode parecer estar limpa e ainda assim estar contaminada. Por isso, o melhor é sempre optar por água filtrada ou água mineral. Como tornar a água boa para beber? Dá para se fazer algo caseiro ali. Solução de hipoclorito de sódio, de 2 a 4 gotas de hipoclorito para cada litro de água,
e esperar 30 minutos para poder consumir essa água, para que essa solução possa agir sobre essa água, né? Ferver a água durante 1 minuto também ajuda a purificar a água, mas não resolve totalmente o problema. Em alguns casos não resolve totalmente o problema. Então também é interessante o uso do hipoclorito ali para garantir mesmo, tá? É bastante importante. Terceira atividade. Na avaliação de biologia foram dadas algumas medidas de controle a doenças relacionadas tanto à água quanto ao solo. Primeira delas, lavar sempre as mãos. 2, ter bons hábitos de higiene. 3, colocar telas nas janelas para impedir a entrada de mosquitos. 4, evitar andar em locais com enchentes. E 5, não deixar água parada. Uma dessas medidas não evita diretamente esse tipo de doença. Qual seria ela? Então, dessas 5, uma delas não evita diretamente esse tipo de doença. Qual é? Já voltamos aí. Então vamos lá, gente. Seria a medida 3, que colocar telas nas janelas para impedir a entrada de mosquitos. Ela é uma medida importante para situações de risco com picada de mosquito, por exemplo, como transmissor da malária, dengue, febre amarela, entre outros. Apesar de não estar associada diretamente às questões do solo e água, constitui também uma medida importante em termos de saúde pública. Portanto, mas não diretamente com a questão da água ali. Então vamos lá, gente. Nessa aula, o que nós estudamos? A relação entre algumas doenças e seus meios de infecção por meio do solo ou da água contaminada, e também analisamos medidas preventivas no que diz respeito a essas doenças. Beleza, gente? Muitas dúvidas podem ficar, né? Você pode aprofundar com o seu professor, ler no seu livro didático, internet, ver e rever essa aula várias vezes. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu, pessoal!